Evangelho de Lucas, então, no capítulo 20. Vamos ler o verso 45 em diante. A Bíblia nos diz assim, irmãos: quando todo o povo estava ouvindo Jesus... Não, desculpa, pulei a vírgula. Vamos de novo. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares, e muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Verso 1 do capítulo 21. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Então esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela nos ensine nessa noite, conforme o Teu Espírito Santo, Pai, falar ao nosso coração, possamos, Pai, atentar os nossos ouvidos, Pai, os nossos olhos a Ti, para que possamos sair daqui realmente, Pai, edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Pai, em Ti. É o que nós pedimos. Amém. Eu sempre digo para vocês aqui, irmãos, que a Bíblia ela tem um jeito interessante de nos ensinar algumas coisas através de exemplos, de colocar exemplos em contraste um com o outro e compará-los de uma determinada forma, a ponto que a gente consiga extrair algumas coisas do texto, irmãos, que vão muito mais além, às vezes, do que o simples ato está nos mostrando. Você vê aqui Jesus... No verso 45, né, nós lemos do capítulo 20, Jesus aqui num debate, né, mas fazendo um alerta com relação à religião da sua época, né, tendo em mente que Jesus tinha sim a sua religião, ele era judeu, amém? Ele estava ali cumprindo as coisas do templo, ele oferecia ofertas, ele participava das festas, mas muitos dos seus alertas com relação àquele povo que se julgava líder sobre o povo, né, por causa da religião, amém? Era ir de contra a hipocrisia deles, a falsidade deles, aos interesses, às cobiças deles, que por muitas vezes, ao invés de ajudar o povo, acabavam oprimindo ainda mais o povo, cegavam ainda mais, como Jesus mesmo disse, cegos guiando outros cegos em direção ao abismo. Amém? E na sequência do texto, no capítulo 21, irmãos, amém? Ele nos apresenta, Lucas nos apresenta aqui o relato em que Jesus ainda no templo está vendo as pessoas trazendo ofertas, a caixa de ofertas, né? E ele começa a observar as pessoas e lhe chama a atenção aqui algo que é muito fácil de entender, né? Ele diz que, Lucas relata que os ricos traziam ofertas, muitas ofertas, despejavam no altar, naquela caixa de ofertas, conforme lhes sobrava. Era muito dinheiro, mas não era um dinheiro que faria algum tipo de falta para eles e talvez nem mexesse num por cento do orçamento deles. Mas ao observar aquelas ações, ele repara numa pobre viúva que trouxe 2 pequenas moedas, e Lucas nos relata que era todo o sustento dela. Se você lê o texto corrido, você acha que Lucas está simplesmente falando de oferta. Nós podemos sim, a partir do capítulo 21, no verso 1, a fazer uma aplicação do como devemos ofertar a Deus, algo que você acabou de fazer. Amém? Mas quando você lê o texto, segue o relato de Lucas que ele está fazendo, o relato tem uma lógica. A vida daqueles homens, daqueles líderes religiosos está sendo contrastada, amém, com a vida daquela viúva. Está sendo comparado as atitudes deles, o coração daqueles homens, daqueles líderes, daqueles que tinham, amém, está sendo comparado com a vida da mulher, daquela pobre viúva que trouxe tudo que ela tinha. Amém? Então aqui Lucas está nos ensinando por contraste, fazendo comparação entre 2 termos. Amém? Essa é a minha introdução. Por quê, irmãos?
Eu comecei o verso 45 aqui com vocês, porque ele nos ensina algumas coisas, irmãos, porque nós podemos aprender, irmãos, sobre características. Repita comigo, características. Repita comigo, posturas. Posturas, irmãos, de coração ou de corações que agradam a Deus, e também características e posturas de corações que desagradam o Senhor na forma como agem. Amém? Então a gente começou, irmãos, pelo exemplo do alerta de Cristo, né, com relação àqueles líderes religiosos. Ele mostra para a gente algumas coisas, irmãos. Primeiro, no verso 45 e no 46, leia comigo. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado, repita comigo, cuidado. Cuidado com os escribas ou mestres da lei, não sei como está na sua tradução, que gostam de andar com vestes talares, e muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Amém? O que ele está nos mostrando aqui, irmãos? Ao observar aquele povo, ao observar aqueles líderes, aqueles que carregavam a lei, né, carregavam a Torá, aqueles responsáveis por ensinar no templo, né, por fazer a religião ir para frente, andar, né, os rituais e tudo aquilo que envolvia a religião dos judeus. Ao observar aqueles homens, Jesus chega a algumas constatações das atitudes deles. A primeira que eu gostaria de ressaltar com vocês, irmãos, aqui no verso 45, 46, era corações cheios de aparência. Repita comigo, coração cheio de aparência. Porque o que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos, é que aqueles homens buscavam ser vistos. Eles buscavam a primazia, eles buscavam, irmãos, serem lembrados, serem reverenciados entre o povo. Amém? E obviamente o texto começa no verso 46 com Jesus dizendo: cuidado. Não era algo positivo. Aliás, o texto aqui, Lucas está nos mostrando do exemplo negativo para o positivo da viúva. O que Jesus está dizendo aqui? Cuidado com essa forma de ver, com essa forma de andar, com essa postura do coração. Deus não se agrada de aparência. Deus não está buscando pessoas que querem ser vistas, querem ser lembradas ou reverenciadas. Amém? Esses homens estavam buscando o que, irmãos? Aplausos. Estavam buscando, irmãos, admiração com atitudes mesquinhas entre o povo. O povo, na verdade, não os respeitava. O povo, na verdade, tinha medo deles. Quando se tem medo, não se tem respeito. Com atitudes mesquinhas, usando, irmãos, da religião, que era uma prerrogativa, algo que Deus tinha estabelecido e entregue a Moisés. Eles estavam usando, irmãos, dessas questões religiosas para se portar com superioridade para com o povo. Sabe aquele pessoal nariz em pé? Sabe aquele espiritual demais que se acha melhor do que os outros? Sabe aquele pastor que pede continência para os membros? Quem nunca ouviu, dai honra a quem tem honra? Sem entender o contexto. É contra isso que Jesus estava falando. Eles se portavam com superioridade, eles se exibiam. E Jesus mesmo diz, eles usam roupas, aqui roupas talares, ou seja, roupas chamativas. Coisas que eles foram adicionando, irmãos, no seu vestuário, para chamar ainda mais atenção. Quem olhava e via, lá está vindo um homem de Deus. Lá está vindo um religioso. Lá está vindo alguém que tem aparência de que estava com Deus. Só que lembre de uma coisa, Jesus disse: o coração está distante, embora os lábios estejam adorando. Então eles usavam dessas coisas da religião, irmãos, né? Essa questão, a Bíblia e a história ensina, irmãos, que eles passavam nas praças e faziam cumprimentos, saudações. Como eu disse, o povo quase que tinha que prestar continência a eles, irmãos, porque eles eram como se fossem semideuses na terra. Eles tinham o sagrado, eles tinham aquilo que era de Deus. E quem não obedecesse, quem não se sujeitasse, mesmo que oprimido, não poderia reclamar, porque eles eram enviados do Senhor, entre aspas. Corações cheios de aparência, amém? Mas que na verdade, irmãos, escondiam um coração distante do Senhor. Esse é o primeiro exemplo. Segundo, irmãos, ainda no verso 46, Jesus diz que eles buscavam ser servidos nos banquetes.
Eles se assentavam à mesa, irmãos, nos melhores lugares, e esperavam que as pessoas os servissem. Amém? Só que você sabe muito bem que na última ceia, irmãos, o que Jesus disse aos seus discípulos? Entre vocês não existe o maior ou o menor. Aquele que quiser ser servido, sirva. Aquele que quiser ser servido, sirva. Eles buscavam sempre lugares de honra, irmãos. Eles buscavam ser os primeiros em tudo, mesmo que isso significasse deixar o próximo para trás. Eu preguei aqui na Santa Ceia, um tempo atrás, irmãos, a respeito do texto lá de 1 Coríntios, em que Paulo diz que tinham pessoas, irmãos, que estavam com esse coração aqui. Eles iam para a reunião dos santos, eles não comiam em casa e iam comer na igreja. Comiam demais e esqueciam dos outros. Aquele ambiente que era um ambiente de compartilhar com aqueles que não tinham, acabava que algumas pessoas se aproveitavam da situação para encher, para se encher com o alimento e deixavam o resto para trás. Ignoravam que tinha outras pessoas e que outras pessoas precisavam também usufruir do alimento. Corações, irmãos, que buscam ser servidos antes de servir. Isso normalmente mostra, irmãos, corações que se esquecem do próximo, que julgam o próximo inferior, ou pensam, primeiro o meu, primeiro vem a mim primeiramente todas as coisas, e se esquece do resto. Amém? Na época de Jesus, irmãos, aqui, nesse relato aqui, essas funções do templo aqui, esse serviço no templo, irmãos, relacionado à religião, irmãos, já tinha perdido totalmente o sentido, porque tinha sido corrompido. Aqueles homens corromperam, os antepassados deles corromperam a religião, irmãos. Eles passavam a usar, irmãos, essas questões de autoridade dentro do templo e da religião como barganha política, como forma de se perpetuar no poder, de colocar amigos, familiares. Tinha perdido completamente o sentido daquilo que Deus tinha estipulado a Moisés do monte e entregue ao povo. Estava sendo usado, irmãos, apenas como forma de poder, de riqueza. Não tinha nada a ver com aquilo que Moisés tinha estipulado. Serviço ao povo. Serviço a Deus. Tinha se tornado, irmãos, mais uma religião. Mais um sistema humano. E sistema humano cai. Sistema humano não agrada a Deus. Mais um sistema aqui, irmãos, sem Deus e sem amor. Sem Deus e sem amor. Se toda pessoa que entrar aqui, irmãos, precisa ser e se sentir honrada. Não existe patente espiritual aqui. Esse aqui é mais espiritual que aquele. Todos compartilham do mesmo Espírito Sagrado e Santo do Senhor. Ninguém bate continência para ninguém aqui. Amém? A pessoa que está cantando aqui em cima do altar não é melhor do que o irmãozinho que chegou ontem. Todos são importantes para o corpo de Cristo. Todos merecem honra. Dar honra a quem tem honra. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque nós estamos e precisamos viver algo que tem Deus e tem o amor de Deus, porque Deus é amor. Nós não somos uma instituição religiosa qualquer, irmãos. O pastor não é melhor que ninguém. O filho do pastor não é melhor do que o filho de qualquer irmão da igreja. Todos são iguais perante o Senhor. Amém? Isso é importantíssimo. Verso 47. Leia comigo. Eles devoram as casas das viúvas e para justificar, fazem longas orações. Terceira característica aqui, irmãos, terceira postura que Jesus está nos mostrando, do exemplo negativo, lembrem-se. Amém? Que são corações, irmãos, que não tinham nada para oferecer, mesmo tendo condições humanas para isso. É o típico exemplo desses homens.
Eles tinham condições naturais, condições humanas, eles tinham capacidade social, eles tinham a autoridade, eles tinham a prerrogativa, eles tinham um exemplo, mas não tinham ao mesmo tempo nada para oferecer. Eram cheios e vazios ao mesmo tempo. Jesus está nos mostrando e nos dizendo: cuidado. Esses homens, por causa da fé, por causa da religião, eles tinham condições financeiras, irmãos, para ajudar. Mas Jesus está dizendo que ao invés disso, eles tomavam ainda mais de pessoas que pouco tinham. Jesus está dizendo: tenham cuidado, porque esses homens, eles entram nas casas com a premissa da religião, fazer oração, pregar a palavra, mas na verdade saqueiam as pessoas. Veja, irmãos, que essa frase de Jesus, em que ele diz no verso 47, eles devoram as casas das viúvas e ainda fazem longas orações para justificar aquilo. Isso pode significar, irmãos, pelo menos duas coisas. Primeira, ou esses líderes religiosos se colocavam, irmãos, como o que era muito comum na época, como guardiões daquelas viúvas, no sentido de que o marido morreu, ficou alguma herança, ficou algum bem, eles mesmos se colocavam de guardiões delas, para manipular o dinheiro. E com isso, irmãos, com essa prerrogativa, eles abusavam delas, eles oprimiam elas. Segunda coisa, irmãos, que é algo que acontecia também naquela época, irmãos, eles obrigavam essas mulheres, essas viúvas, é o exemplo aqui, né, das viúvas pobres, a contribuírem com mais do que elas podiam oferecer. Elas tinham um orçamento, elas ganhavam tanto, elas tinham tanto, e eles obrigavam elas a darem mais ainda do que elas podiam. Com isso, irmãos, o templo se abastecia, aqueles que viviam do serviço no templo se abasteciam, e aquelas pessoas, irmãos, que eram mais pobres, acabavam entregando tudo que elas tinham, todo o sustento, e nunca recebiam nada em troca, não eram ajudados, muito pelo contrário, eram mais oprimidos ainda. Você perceba uma coisa comigo, são 2000 anos de história já, né? Parece que isso acontece aqui do lado, ontem, anteontem, vai acontecer amanhã, quem sabe? Quem nunca ouviu, traga tanto para receber tanto. Se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Barganha. Só que Deus não age assim, porque Deus só faz o que Ele quer. Deus não pode ser comprado. A religião sendo usada para oprimir pessoas vulneráveis. Né? Que ao invés de cuidar, irmãos, descuidavam as pessoas. Entregavam elas a uma pobreza e uma vulnerabilidade ainda maior. Tiago nos diz uma coisa, irmãos, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. O coração desses homens estava tão longe do Senhor, irmãos, que eles ignoravam um alerta que existia na lei de Moisés, que o próprio Deus tinha estipulado. Que quem tratasse, irmãos, quem oprimisse pessoas vulneráveis, o juízo do Senhor cairia sobre eles. Só que neste lugar aqui, irmãos, e nessa altura aqui, eles já não ligavam mais para isso. Veja o que Jesus diz ainda, irmãos, no verso 47, que eles faziam tudo isso, irmãos, eles tomavam dessas mulheres, mas eles davam uma desculpa. Qual era a desculpa? Orar. Eu vou na tua casa orar. Quem que acharia ruim, irmãos, receber alguém na sua casa para fazer uma oração? Ainda mais alguém com a premissa da religião. Esse cara tem Deus, afinal de contas ele trabalha no templo, ele serve a Deus no templo. Se ele vem orar aqui em casa, né? Parece algo positivo. Só que Jesus está trazendo um alerta que isso é falsa piedade. É usar, irmãos, porque parece bom orar. Parece bom orar por alguém. Parece bom receber uma oração. Exceto, irmãos, quando a oração é usada para justificar a opressão. Esse tipo de oração Deus não recebe, porque na verdade o que Jesus está dizendo, esse tipo de oração é ineficaz, porque na verdade Deus quer destruí-los.
ao invés de abençoá-los. Eles usavam a oração, irmãos, como uma forma de causar boa impressão. Só que depois eles agiam com desonestidade. Amém? Enfim, deixa eu correr. Tudo isso, irmãos, que eu falei, essas 4 posturas, essas 4 características, entram em contraste agora com a vida da viúva. Vamos ler o texto. Primeiro, irmãos, primeira coisa que Jesus nos mostra aqui, a respeito da atitude daquela mulher, do coração daquela mulher, das ações dela. Amém? Primeira coisa, leia o verso 1 comigo. Jesus estava observando e viu que os ricos lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Amém? Primeira coisa aqui, irmãos, que nós aprendemos, que o coração dessa mulher, irmãos, é um coração de quem não retém aquilo que não é seu. Esse é o primeiro ponto. Passa pelo reconhecimento, irmãos, de entender que mesmo o pouco que ela tinha recebido do Senhor. Mesmo o pouco, irmãos, que ela estava ofertando naquele lugar, ela só tinha porque o Senhor lhe deu. Amém? Porque, irmãos, até mesmo o pouco que nós temos vem de Deus e vem da misericórdia de Deus. Não teríamos se não fosse por Deus. Lembre-se do que Jesus disse, que o homem não tem, ou seja, o homem não recebe nada, irmãos, que do céu não tenha vindo. Amém? Ou seja, se eu tenho é porque veio do céu primeiramente. Essa mulher não retém, irmãos, aquilo que não é dela. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Quem entende isso, irmãos, jamais será mesquinho para com Deus. Quem entende isso, irmãos, jamais vai agir, irmãos, com falta de generosidade para com o Senhor, porque sabe que tudo já pertence a Ele. Tudo já pertence a Deus, nós apenas devolvemos aquilo que recebemos. Isso não serve só para o crente, irmãos. Não serve só para o crente. Se os ímpios entendessem isso, que Deus ele dá misericórdia e graça, irmãos, a todas as pessoas. O sol nasce, irmãos, e cai chuva sobre os bons e os maus. Porque não tem nada que o homem receba, irmãos, que não tenha vindo do céu primeiramente. Amém, irmãos? Nós apenas devolvemos. Então, a primeira atitude dessa mulher, irmãos, é um coração que não retém aquilo que não é seu. Tudo pertence ao Senhor. Você canta isso aqui, né? Tudo que eu sou, o que eu quero ter, o que eu planejo ter, pertence a Ti. Parece emocionante cantar na hora. Segunda coisa, irmãos. O coração dessa mulher, irmãos, revela um coração que não se conforma com o ambiente. Porque pense bem, irmãos. Todos que estavam indo à caixa de ofertas davam daquilo que sobrava. É o que Lucas nos relata aqui. Amém? Aquela mulher poderia ter feito o mesmo. Ela tinha 2 moedas, poderia ter dado uma e ficado com a outra. Era o que todas as outras pessoas faziam em maior proporção. Só que ela não se conforma com o ambiente. Ela não se conforma, irmãos, com as atitudes dos outros. Ela se dispôs, irmãos, a se entregar por um completo. Essa mulher, quem sabe, tem entendido, irmãos, que desde Gênesis, Deus está dizendo uma coisa: eu quero o coração antes da oferta. O que irritou, irmãos, Caim, que ele acabou matando seu irmão Abel, foi porque Caim, irmãos, não foi aceito por Deus. A Bíblia lá em Gênesis diz que Caim deu daquilo que lhe sobrava, enquanto Abel deu dos melhores frutos da terra, as primícias. Quando o Senhor puniu Caim, ele disse: eu aceitei o coração de Abel, não a oferta. Eu quero o coração antes da oferta, diz o Senhor.
Diga isso para o irmão do seu lado. O Senhor quer o seu coração, não o seu dinheiro. O Senhor Deus não faz transação bancária com dinheiro humano, irmãos. O Senhor quer o coração primeiramente. Naquela série, irmãos, que nós estamos comentando aqui entre os jovens, tem uma parte dela em que lembra a atitude de Abraão, de sair da sua casa, da sua parentela, e tem uma conversa com um homem, irmãos, como se fosse um estrangeiro, e aquele estrangeiro começa a interrogar Abraão, dizendo: quem é o teu Deus? Como assim? Que Deus é esse que você adora? Qual é o nome dele? O que ele te deu? O que ele te fez? E Abraão começa a dizer: não, ele apenas disse para ele, não se revelou a mim, eu não conheço ele face a face. Ele apenas falou comigo. E aquele homem começa a dizer: como assim você adora um Deus que você não vê? Que ainda não te faz promessas boas, no sentido de que você vai ter riquezas e coisas assim naturais tão fácil. Como que você é capaz de servir esse Deus? Enquanto isso, os filhos dele estão cavando um poço. E ele diz: o que seus filhos estão fazendo? Não tem água aqui, todo mundo já veio aqui neste lugar e cavou. O teu Deus, esse Deus que você diz que adora, mandou você vir aqui. Esse Deus te odeia. E Abraão dá uma resposta ali, é muito legal, irmãos, a interação, não lembro de cabeça assim. Mas no fim das contas, irmãos, os filhos dele, eles estão ali conversando e os filhos de Abraão começam a gritar: pai, vem cá. E os dois saem, irmãos, o Abraão e aquele estrangeiro, para ver. Começa a brotar água, irmãos, de um lugar que nunca teve água. Irmãos, Deus não negocia da forma como nós vemos. Ele quer o nosso coração antes de todas as coisas. Um coração mesmo que está disposto a sair da casa dos pais, sair do conforto, sair da conformidade. Amém? Nós podemos, irmãos, entregar a maior oferta possível no que diz respeito a condições humanas, se ela não for acompanhada de uma entrega do coração. Se não for acompanhado, irmãos, de uma entrega completa da alma, do ser, não será suficiente para o Senhor. Porque, irmãos, veja bem, ela poderia ter se adaptado, irmãos. Ela poderia ter feito o mesmo que aquelas pessoas. Mas uma coisa, ela preferiu agradar a Deus. Ela preferiu agradar a Deus. Porque você pensa assim, ela tinha 2 moedas, por que ela não deu uma? E o futuro? Mas e o futuro daquela mulher? Porque se ela tivesse dado uma moeda só, ela teria outra. Mas ela deu as 2. Será que ela não pensa no amanhã? Será que não era melhor sair daquele templo e investir? O que aquela viúva disse para Elias ou Eliseu? Eu sempre confundo, irmãos. Ela disse: nós temos um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vamos fazer e vamos morrer. Elias ou Eliseu, não lembro, acho que é Elias, irmãos, disse: faça primeiro para mim. Mas e o futuro? E o amanhã, irmãos? Se ela tinha 2, por que não entregou uma só? Só que, irmãos, um coração entregue ao Senhor, diz como salmista: eu confio nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, irmãos, o futuro de quem pertence a Deus pertence. Isso é viver em entrega total ao Senhor, irmãos. O meu e o seu futuro, irmãos, se o nosso coração estiver aos pés do Senhor, o nosso futuro pertence a Ele. Não tem nenhum tipo de crise humana, irmãos, ou sistema humano, ou governo humano que vai nos abater, porque o nosso futuro pertence ao Senhor. Terceiro exemplo aqui, irmãos, nós podemos tirar dessas atitudes da viúva: um coração que não leva em conta a sua situação atual. Irmãos, isso afasta muitas pessoas do Senhor. A condição dela já não era das melhores, irmãos, porque ela era viúva e a Bíblia ainda chama ela de pobre. Ou seja, é um tipo de vulnerabilidade para a sociedade da época, irmãos, das mais complexas. É tipo miséria. Não tinha muita coisa, não tinha muito recurso, não tinha muito para onde ir. Era uma condição, irmãos, terrível para a época.
não ter um marido, quem sabe não ter filhos cuidando dela. Essa era a situação. Só que você percebe uma coisa, irmãos, ela não se vitimiza. Ela não tenta barganhar ou negociar uma bênção, irmãos. Mesmo numa situação complicada, vulnerável, aquela mulher julgou uma coisa, irmãos. Deus merecia o melhor do que ela tinha. Você crê nisso, irmãos? Porque, no final eu vou falar para você, irmãos, eu não estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando sobre dinheiro. Se você está levando para o lado financeiro isso aqui, irmãos, depois nós vamos orar. Porque eu não estou falando de dinheiro. Aquela mulher, irmãos, numa situação que envolvia oferta, que envolvia dinheiro, ela disse: o meu Deus merece o melhor que eu tenho. Amém, irmãos? Quarta coisa, irmãos, quarta característica desse coração. E aqui eu encerro. Um coração que não retém nada, irmãos, diante daquele que tem tudo. É bem simples. A condição dela era terrível, mas ela estava diante de um Deus, irmãos, que não vê de acordo com as condições humanas. Não vê de acordo com as circunstâncias humanas. Não vê de acordo com a vulnerabilidade, irmãos. Sabe o que essa mulher está fazendo aqui, irmãos? Ela está confiando naquilo que ela ouviu desde sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes, quem sabe, ela pode ter ouvido esse salmo, irmãos? Quantas vezes ela pode ter sido ensinada a ouvir alguém falando: o Senhor é meu pastor, assim disse o rei Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, irmãos, se Ele é o meu pastor realmente, eu não tenho falta de nada, sabe por quê? Porque eu tenho tudo. Porque foi me entregue tudo quando Jesus Cristo se entregou por mim. Essa é a maior bênção disso aqui tudo, irmãos. Eu tenho tudo porque Ele se entregou por mim. Ele se deu a mim. Afinal de contas, se o próprio Deus foi capaz de dar a Jesus Cristo em nosso favor, será que Ele não nos dará com Ele, Cristo, todas as coisas? É o que Paulo diz aos Romanos. Essa é a nossa perspectiva, irmãos. Eu não vou reter algo, irmãos, que primeiramente não é meu, sendo que eu estou diante daquele que tem todas as coisas, irmãos, que pode fazer brotar de onde não existe. Eu não posso ter essa pretensão, porque se Ele é meu pastor, irmãos, eu tenho tudo, nada me falta. Eu não posso ter a pretensão, irmãos, de pensar que o Deus que tudo possui está com olhos gananciosos para aquilo que eu tenho. Não posso pensar isso, irmãos. Porque, diferente daqueles líderes religiosos, irmãos, Deus se importa. Deus se importa e cuida dos seus. Sabe aquele texto lá de João 10, no verso 10, em que Jesus disse que o ladrão veio para roubar, que muito crente associa a Satanás? Não é sobre Satanás. O ladrão em questão lá eram os pastores de Israel. Não era o diabo. É só você ler o contexto. Leia o capítulo 10, que você vai entender, em que Jesus diz: eu sou o pastor. Diferente desses pastores, desses líderes religiosos que oprimem vocês, eu vou cuidar de vocês. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em... Muito crente aplica este texto a Satanás, mas não é do diabo que ele está falando. Diferente, irmãos, daqueles líderes religiosos, Deus cuida de nós. Como Jesus no Sermão do Monte disse que faria: se Deus é capaz de cuidar dos passarinhos e dos lírios do campo, o que dirá de vocês? Amém, irmãos? Deus enxergava, irmãos, Deus enxerga além das nossas posses, além das nossas condições sociais, irmãos, além do que os olhos humanos podem ver. Deus enxerga, irmãos, não pela aparência, Deus procura o coração. Deus procura o coração, irmãos. Amém? Agora, como eu disse, irmãos, se Ele me deu Cristo, por acaso não me daria com Cristo todas as coisas?
Essa é uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Em momentos de dificuldade, se faça essa pergunta. Se Ele me deu Cristo, será que Ele não vai me dar todas as coisas? Se o Senhor, meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Amém, irmãos? Para encerrar, então. Partindo, irmãos, do exemplo negativo para o positivo. Lucas aqui, irmãos, no Evangelho, ele nos mostra 3 coisas importantes. Primeiro, irmãos, que há diferentes posturas do coração que podem agradar ou desagradar o Senhor. E isso é uma coisa que nós temos que nos alertar. A forma como o nosso coração está diante do Senhor, irmãos, precisa ser condizente com a nossa fé. Ou senão podemos estar desagradando a Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos. Segunda coisa, que Lucas nos mostra aqui, de onde menos se espera, irmãos. De onde menos se espera, veio algo que chamou a atenção de Jesus. Vou repetir. De onde menos se espera, veio algo que chamou a atenção de Jesus. Porque Ele estava observando. O Senhor está te observando. Talvez, irmãos, alguém algum dia disse para você que você não tem muito para oferecer. Lembrando, eu não estou falando de dinheiro. Talvez alguém um dia riu de você e disse: você não tem condições de pregar o Evangelho. Você não sabe falar direito. Você não tem condições de servir a esse Deus. Irmãos, essa é a loucura da fé, do cristianismo. Como Deus, irmãos, é capaz de usar pessoas tão pequenas como nós. Porque Ele não olha segundo as aparências. De onde menos se esperava, irmãos, que era daquela viúva, veio algo que chamou a atenção do Senhor. Quem sabe as pessoas olhem para você, ou olharam para você um dia e disseram: não espero nada dele. Quem sabe, irmãos, disseram para você um dia, ou falaram de você um dia: esse aí nunca vai aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Esse aí nunca vai colocar os pés dentro de uma igreja. De onde menos se espera, irmãos, vem corações que chamam a atenção do Senhor. Amém? Enquanto quem tinha mais condições de oferecer, irmãos, se recusou, aquela mulher, irmãos, que não tinha condições nenhuma, ofereceu algo que chamou a atenção de Jesus. E você pode fazer isso também. Lembrando, eu não estou falando de dinheiro simplesmente. Terceira coisa, irmãos, esses versos aqui, como eu disse, não estão falando apenas de dinheiro, de oferta, irmãos, mas especialmente que Jesus está observando. Jesus está atento. Pequenas posturas do seu coração no dia a dia, irmãos, são capazes de agradar ou desagradar o Senhor. Porque Ele tudo vê. Ele não tira os olhos de você. Não existe limitação em Deus, irmãos. Então você não pense que o Senhor um dia está te olhando e no outro dia está olhando o Taylor. Na terça-feira Ele vai olhar a irmã Giovana. No sábado Ele vai olhar o pai. Não. Está olhando e observando todos os dias, irmãos, os pequenos detalhes, as pequenas coisas, os pequenos momentos da sua vida podem agradar ou desagradar o Senhor, porque Ele vê. E isso é maravilhoso e também deve ser um alerta. Amém, irmãos? Jesus está observando, porque, irmãos, Ele quer receber corações com motivações corretas e sinceras. Amém? Antes de qualquer coisa, irmãos, externa, antes de qualquer coisa aparente, antes de, quem sabe, uma eloquência ao falar, Deus quer o seu coração se movendo, irmãos, com sinceridade diante dele. Amém? Esse é o tipo de coração que agrada o Senhor. Você tem buscado agradar o Senhor? Quem que você quer ser, irmãos? Semelhante àqueles líderes?